Um dos países mais incríveis que eu já conheci ainda é pouco explorado pelos brasileiros. Eu estou falando sobre o Vietnã. E eu já estou aqui para convencer você a incluir o país na sua lista de viagens, algumas dicas de como se virar no Sudeste Asiático e ainda, se é tão barato quanto dizem. Olá, meu nome é Ariane Lima e hoje eu estou aqui para falar sobre o Vietnã, um país que eu conheci no final de 2019 em meio a um mochilão pelo Sudeste Asiático durante 3 meses. Eu fiquei no Vietnã pouco mais de 2 semanas e durante esse período eu pude conhecer de norte a sul do país, entendendo um pouco da cultura, vendo as paisagens e participando de aventuras incríveis. Além de ser um país incrível, com paisagens únicas, uma história também muito diversa, ele é um país super barato de visitar e conhecer quando se chega lá, e ainda também super tranquilo, super seguro e que proporciona aventuras e memórias únicas para os viajantes. Mas e aí, se interessou em conhecer o Vietnã? Então bora para as dicas. A primeira delas é sobre como chegar ao país. Se ele fica um pouco longe da gente, por isso é o primeiro empecilho, talvez, para os brasileiros quererem visitar o Vietnã, mas ele também fica bem perto de outros países que são hubs internacionais e que são de um pouco mais fácil de acesso para os brasileiros e que a gente acaba visitando. Isso são países como Tailândia, Indonésia, Singapura. Então, minha primeira dica para visitar o Vietnã é incluir ele junto com alguns outros países que você deseja conhecer no Sudeste Asiático e que sejam mais fáceis de visitar, que tenham voos mais baratos ou de fácil acesso. No meu caso, eu fui para Tailândia, da Tailândia eu fui para o Vietnã, então realmente a Tailândia é um hub para os brasileiros que desejam visitar e sempre tem bastante promoção para Tailândia. Eu diria para considerar pelo menos R$ 3.500 mínimo para um voo da Tailândia, mas dependendo da época, com a antecedência que você compra, você consegue algumas promoções. Eu paguei 2.800 do Brasil para a Tailândia e da Tailândia para o Brasil para ficar 3 meses pelo Sudeste Asiático. Então eu super indico ficar sempre de olho nas passagens e ver outros países que você gostaria de visitar. A segunda dica é o visto. Para entrar no Vietnã, você precisa de visto, sim. E ele tem 3 formas de ser tirado. A primeira forma é para quem ainda está aqui no Brasil. Então, se você mora em Brasília ou se você tem um pouco mais de tempo aí de planejamento, você pode tirar o seu visto através da Embaixada Brasileira, a Embaixada do Vietnã que fica aqui no Brasil. Você pode mandar para essa embaixada lá em Brasília ou ir pessoalmente na embaixada. A segunda opção é através da embaixada vietnamita em Bangkok, ou até qualquer outro país que você esteja ou que vai visitar antes. Mas no caso da Tailândia é bem famoso porque, como eu disse, a maioria das pessoas que vão para o Vietnã, elas passam por algum desses países antes. Então, algumas pessoas utilizam essa opção e vão até a embaixada de Bangkok para tirar esse visto. A terceira opção foi a que eu utilizei, é a do visto online. Para tirar o visto online, você precisa de pedir uma carta de pré-aprovação de entrada no país. Eu vou deixar o site em que eu solicitei, mas tem vários outros. E aí, com essa carta de pré-aprovação preenchida, eles vão te pedir os dados de quanto tempo você vai ficar no país, se é apenas uma entrada, se você quer entrar mais de uma vez, e algumas das suas informações principais, o seu passaporte. E aí você preenche com essas informações e apresenta no aeroporto. A primeira questão é que a carta é toda em inglês, então assim, precisa de ficar atento aos detalhes que são solicitados. E além disso, ela precisa ser apresentada com outro formulário. Esse formulário ele já tem nesse site, normalmente que você faz a carta, e aí você entrega essa carta junto com esse formulário no aeroporto, lá no guichê do aeroporto onde você vai tirar o visto. Você precisa de pedir essa carta com antecedência, não é muita, você consegue até, por exemplo, com 48 horas, mas quanto mais próximo você precisar, quanto mais rápido você precisar dessa carta, mais cara ela vai sair. Então eu recomendo pelo menos uma semana antes de você entrar no país, você solicitar a carta. Com a carta em mãos, com o formulário que você tem que preencher, você chega no aeroporto, apresenta ela junto com o seu passaporte e uma taxa de $25. Essa taxa, ela estava quando eu fui, em 2019, então ela pode ter alteração. Mas a minha dica principal para você levar esse dinheiro
em espécie e não esperar para tirar em ATM, porque isso não existe lá no aeroporto. Então você já tem que levar em espécie e em dólares, porque eles dão um troco em outras moedas e isso pode complicar um pouquinho. E atenção aqui para essa forma de tirada do visto. Ela só funciona se você vai entrar em algum dos aeroportos principais do país. Então, se você for entrar por terra ou até mesmo em algum dos aeroportos que não possuem essa opção, você precisa tirar ou no seu país ou em alguma embaixada de outro país. Não tem como pedir essa carta de pré-aprovação online. Quanto tempo ficar no país e o que visitar? Eu recomendo ficar no Vietnã pelo menos uma semana. A gente vai tão longe para conhecer menos que isso, eu não acredito que compensa. Então, acredito que uma semana já é o bastante para conhecer as principais cidades. Bom, e o que fazer nesses 7 dias, ou seja lá o tempo que você vai passar pelo país? O primeiro lugar que eu recomendo é Hanoi. Hanoi é a capital do país, fica no norte, então se você vai começar pelo norte, normalmente é ali que se começa o roteiro. Então, Hanoi sendo a capital, tem aquele lado um pouco caótico, são mais de 6 milhões de habitantes na cidade, mas ao mesmo tempo também traz bastante da cultura e da influência chinesa no país. Hanoi também é ponto de partida para alguma das principais visitas no país. A primeira delas é Halong Bay. De Hanoi você chega até Halong Bay, de lá você pode contratar um cruzeiro para visitar as mais de 3.000 ilhotas com mar verde e esmeralda. Eu super recomendo a visita, é incrível. Então, pelo menos 2 dias para conhecer a capital e de lá você vai escolhendo outros pontos, seja Halong Bay, como eu indiquei, ou outros lugares como Sapa, onde você pode ver as plantações de arroz, ou Ha Giang Loop, que é um loop no norte do Vietnã, que você chega até a fronteira com a China. Saindo ali de Hanoi, outra cidade que eu recomendo no centro do país é Hoi An. Hoi An é uma cidade que possui um bairro colonial, ela é super charmosa com as suas casinhas amarelas. E de lá você pode viver um pouquinho desse interior do Vietnã, mas também ir um pouquinho para esse lado moderno, experimentando restaurantes e cafés. É realmente uma cidade super fofa, onde você se perde nas suas ruazinhas, andando de bike, indo conhecer a praia que tá ali por perto. Não é uma praia muito linda e incrível, mas realmente dá para dar uma refrescada no calor que é o país. Então, Hoi An é outra cidade que eu recomendo passar pelo menos 2 dias. E próximo a Hoi An tem várias outras cidades interessantes que também valem a visita. De Hoi An, a gente vai para o sul do país, o centro financeiro, Saigon ou Ho Chi Minh. Saigon é um must go para mim, realmente a cidade ela é super diferente do restante do país, ela é muito mais moderna, ela é vibrante, tem uma vida noturna assim super caótica, bem parecida com outros lugares do Sudeste Asiático, e por isso eu acho que vale a visita para conhecer um pouco desse lado mais moderno do Vietnã, mas também para se ter um contato do que foi a história do Vietnã durante a guerra, porque é lá que você visita tanto o Museu da Guerra do Vietnã, como os Cu Chi Tunnels, os túneis onde os Vietcong se escondiam durante a guerra. Então eu acho que vale super a pena visitar a cidade, dedicar pelo menos 2 dias aí. E de lá, óbvio, você também pode visitar outros lugares super legais no Vietnã. E no sul, como por exemplo, o Delta do Mekong é outro lugar que se visita partindo de Saigon. Então esse é o roteiro que eu indico, seja de norte a sul ou de sul a norte. São cidades super legais que eu estive e que eu acredito que valem super a pena. O seu roteiro com certeza vai ser influenciado pelo clima. Isso porque, pelo Sudeste Asiático, cada um dos países tem a melhor época de se visitar. Eu fui no final do ano, em dezembro, e normalmente essa é a época mais indicada para a maioria dos países ali ao redor. Seja Tailândia, seja Camboja, seja Singapura e também Vietnã, porque essa é a época do verão e é quando tá um clima mais seco, não ocorrem muitas chuvas que atrapalham a visita aos países. Porém, o Vietnã, ele só é recomendado visitar durante essa época ali pelo sul do país, que é onde realmente o clima está parecido com outros dos países sudestes asiáticos. Ali para o centro e ainda mais para o norte, esse clima vai mudando um pouquinho. No centro é possível pegar algumas chuvas durante essa época do ano e no norte se faz frio. Então isso pode influenciar um pouco a sua visita a Long Bay ou até mesmo se você vai fazer a trilha por Ha Giang. Eu recomendo ainda assim a visitar o país durante essa época, porque vai ser tranquilo, não vai ter nenhuma monção, nenhuma época assim de muita chuva que vai te atrapalhar a visita. Porém, visitar o norte não vai ser igual outras épocas do ano quando é calor por lá. Então eu recomendo dar uma olhada e realmente entender o que é sua prioridade de visitar no país.
Vamos falar um pouquinho sobre como se locomover por essas cidades. No Vietnã, se locomover é super tranquilo porque existem várias opções e todas elas são realmente muito baratas, você pode comprar com pouca antecedência. Muita gente escolhe fazer de moto, porque o país é bem conhecido pelas suas scooters, mas eu não recomendo, a não ser que você tenha carteira de habilitação internacional, você tenha alguma prática. E aí sobram duas opções, tanto o transporte por ônibus, tanto o transporte por avião. Por ônibus, super tranquilo também. Eles têm os ônibus noturnos, então você pode fazer uma viagem durante a noite, economizar aí seu dia, às vezes economizar uma noite de hotel, de hostel, e se locomover entre as cidades de ônibus. Eles têm aqueles leito-cama, então é super confortável, super confortável. Bem já acomodada. E tem no chão também. Tem gente dormindo ali. Então, para uma pessoa de até 1,70 m, eu acredito que é confortável. Mais do que isso, as perninhas vão bem dobradinhas, então fica um pouco mais complicado. As passagens de ônibus são super baratas, chegam a você achar de $10 entre as cidades, comprando com uma noite de antecedência, então eu recomendo essa opção. Já quem quer um pouco mais de conforto, até um pouco mais de pressa, eu iria de avião. E essa opção também é super tranquila, você consegue voos com pouca antecedência. Eu cheguei a comprar de Ho Chi Minh para Hanoi com 3 dias de antecedência por com mais de $40. Eu recomendo bastante essa opção também para você se locomover entre as cidades. Acho que quando se fala de viajar para um país tão distante e tão diferente do nosso, sempre fica uma perguntinha. É seguro viajar para lá? Eu não conheço nada, eu não falo a língua, eu vou conseguir me virar bem lá? Com certeza o Vietnã é um país super seguro. Eu tô aqui vivíssima pra falar, até porque eu fiz muitas coisas diferentes por lá, seja uma trilha de moto, seja comer de barraquinhas da rua. Então o país, ele é seguro sim. É um país onde as pessoas são super receptivas e já estão super preparadas para o turismo. Mas claro, ainda é um país bem diferente da gente, então a gente precisa se atentar a alguns detalhes dos costumes, da cultura dele, da cultura deles, até pra gente não ser desrespeitoso. Mas ao mesmo tempo é um país onde eu não me senti em nenhum momento insegura ou ameaçada. Então é tranquilo viajar por lá sozinho. E além disso, por mais que eles não falem inglês, eles têm uma cultura de querer ajudar realmente, então eles têm as palavras básicas do dia a dia, até por ter vários outros turistas por lá. E o que eles não entendem, a gente vem, sempre vai na mímica, sempre vai no Google Tradutor, que super funciona. Foram muitas informações, né? Mas agora eu tô aqui pra dar a informação final, que eu acredito que é o que falta pra te convencer a conhecer um pouco mais desse incrível país, que é o que mais me perguntam. Quanto custa viajar pelo Vietnã? Assim como outros países do Sudeste Asiático, viajar pelo Vietnã é muito barato. Inclusive, ele é um dos países mais baratos do Sudeste Asiático, até mesmo mais barato que a Tailândia. Para viajar pelo Vietnã, a gente usa uma média normalmente de $30 a $50. $30 sendo aí pelo menos o mínimo para você fazer uma viagem tranquila ficando em hostel, mas aí tendo a oportunidade de conhecer os principais destinos turísticos, as principais atrações. E $50 é um valor para quem quer ficar em hotel, fazer uma viagem com um pouco mais de conforto, comer em restaurantes um pouco mais caros. Claro, pode se gastar muito menos para quem quer fazer uma viagem ainda mais econômica e pode se gastar muito mais para quem realmente deseja ir aí chutar o pau da barraca e fazer tudo de legal que tem pelo país. Eu trouxe aqui algumas informações dos gastos que eu tive pelo país. E como eu disse, foram gastos no final de 2019, então isso pode ter alguma alteração. Mas os principais são: eu gastei em média $5 a $7 por hostel pela noite no hostel, então esse valor é muito barato, são hostels super legais. Um valor para alimentação, a famosa banh mi e o famoso pho, que normalmente era entre $2 a $3, um desses pratos que eu citei. Então, talvez na nossa conversão no momento isso possa não ser tão barato, mas ainda assim é um valor super legal para uma refeição aí de almoço ou de janta que você vai fazer fora. Por último, os passeios, esses podem encarecer um pouco a viagem, mas ainda assim, nada que você tenha que tirar do seu roteiro, porque realmente é muito caro. Eu vou dar o exemplo de 2 passeios aqui. O primeiro é o Cut Tunnels, os túneis na cidade de Saigon. Um passeio de meio-dia, eles vão até em outros lugares, e incluem almoço, custa $23. E um passeio dos mais caros que eu fiz, que foi o de Halong Bay, um cruzeiro ali pelas ilhas, foi um pouco mais de $100, o quarto. Então, eu fiz com meu namorado, cada um de nós dois pagou um pouco mais de $100. Então, realmente, essa média de $30 foi o máximo que eu gastei no país.
E por isso eu acredito que é um passeio, uma viagem que super vale a pena. É um país super barato de visitar e tem para todos os gostos. E por isso eu espero que vocês tenham se convencido de que precisam visitar o Vietnã e que devem incluir o país e que a gente deve lotar de brasileiros por lá, assim como já existem diversas outras nacionalidades viajando pelo país. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que as dicas tenham sido úteis e se vocês tiverem alguma dúvida sobre o Vietnã e eu puder responder, coloquem aqui nos comentários que eu ajudo vocês. Um beijo para todo mundo, muito obrigada, até a próxima!